Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, ao @MX Delícias Caseiras. Eu sou o Max Martins. Você que está chegando aqui pela primeira vez, peço que se inscreva, curta, comente e compartilhe as nossas receitas para ajudar o canal a crescer, tá? Hoje eu trago aqui para vocês uma receita muito simples e muito fácil de fazer e barata, tá? Que é esse delicioso pudim de pão. Eu fiz esse aqui com pão de forma, porque eu acho mais prático e compro pão e faço. Mas se você tiver pão aí dormido, aquele pão amanhecido do outro dia, você pode juntar e fazer, tá? Eu vou passar a receita toda, com as quantidades em peso, em xícara, tudo direitinho para vocês no passo a passo do vídeo. Eu espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, comentem essa receita, tá bom? Bora para a receita. Para nossa receita de pudim de pão, nós vamos precisar de poucos ingredientes, tá? Basicamente, o pão que eu estou usando aqui é o pão de forma, tá? 400 gramas, eu comprei o pão, aí você solta ele assim, ó, desfaz o pão, deixa em pedacinhos médios, pequenos, mas você pode usar também o pão francês, que você tiver aí, o pão dormido ou o pão da sua preferência. Se não tiver como pesar, o saco de pão que eu comprei já tem 400 gramas. Você pode colocar um saco e meio, aí fica a seu critério, o que você tiver aí. Vamos precisar de 600 ml de leite, tá? Leite integral. Se você precisar adicionar mais, você, na medida que for mexendo, você tem que deixar a massa um pouco molhadinha, para o nosso pudim ficar com uma consistência boa. Então, a princípio, 600 ml, mas se precisar, a gente adiciona mais um pouquinho. 3 colheres de sopa de margarina ou manteiga, o que você preferir aí, tá? Dá em torno de 100 gramas, que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Depois é só ir lá conferir o peso, a medida, para você não se perder na receita. 3 ovos inteiros, tá bom? E uma xícara de açúcar. Eu estou usando o açúcar cristal, você pode usar o da sua preferência. Dá em torno de 200 gramas. E aqui também eu vou precisar de uma xícara de açúcar, que a gente vai fazer a calda do nosso pudim, tá? Depois que ele derreter, a gente vai adicionar meia xícara de água. Eu vou mostrar isso no passo a passo para vocês. E vamos precisar também aqui de baunilha, que eu sempre coloco uma colher de chá. Se você gostar de colocar um pouquinho mais, fica a seu gosto. E uma pitadinha de sal e de gengibre, que também é opcional. Caso você não queira, não tem problema. Então basicamente são esses ingredientes aqui que a gente vai utilizar no nosso pudim de pão, tá bom? Vamos então para o primeiro passo da nossa receita, que é misturar os ingredientes. Primeiro passo da nossa receita, vamos precisar de uma bacia, um bowl, o que você tiver aí, né? Um misturador, um fouet. Eu não aconselho bater no liquidificador, nem em batedeira, porque vai esfarelar muito o pão e vai ficar uma coisa meio maçuda. O interessante, o pão dá ficar do jeito que ele está, né? Que é aqueles pedaços, que ele dá uma textura no nosso pudim. Então, se você não tiver um batedor, pode ser com uma colher mesmo, um misturador, uma espátula. Aos poucos você vai misturando, tá bom? Então, para o primeiro passo aqui, nós vamos colocar o açúcar, tá bom? Na nossa bacia aqui. Vamos colocar a margarina. A gente adiciona a margarina ou a manteiga, o que você estiver usando aí. E eu vou adicionar aqui, como eu disse para vocês, que é opcional, o sal e o gengibre. Uma pitadinha, porque eu gosto de colocar sempre nos meus doces para dar um sabor a mais. E aí a gente vai misturar até a manteiga, né, se misturar por completo com o açúcar. E aí depois a gente adiciona os ovos. Vai ficar desse jeito assim, ó, creme, tá? Quando a gente mistura a manteiga e o açúcar. E agora a gente vai adicionar os ovos. Adiciona os ovos e mistura também até o creme ficar liso. Aqui, ó. Adicionou os ovos, a gente bate até ele ficar assim, ó, bem cremoso, tá vendo? Nesse ponto aqui. Aí agora, nesse ponto, a gente vai adicionar o leite. 600 ml de leite. E vai misturar e já adiciona também a essência de baunilha, se você preferir. Se não gostar, não tem problema. Eu vou adicionar aqui no olho, que eu já sei mais ou menos a quantidade que eu uso, tá? E aí a gente vai misturar e adicionar o pão. Já adicionei o leite, tá? Tá bem misturadinho. Agora a gente vai adicionar o pão. Vai adicionando aos poucos e mexendo para ele ficando úmido e dando a textura do nosso pudim, tá? A gente vai misturando assim, ó. Vai colocando, que ele vai absorvendo o líquido e vai se transformar na massinha do nosso pudim, tá? Desse jeito aqui, ó, já tá absorvendo. Foi esse o momento aqui que a gente vai observar
você vai precisar colocar um pouquinho mais de leite. Depois que a gente misturar todo o pão, a gente vai e dar uma olhada se precisa realmente de um pouquinho mais de leite. Pessoal, o meu eu não precisei colocar mais leite, tá? Mas se você estiver usando outro tipo de pão, ou colocar um pouco mais de pão, talvez precise, tá? Ele tem que ficar nessa consistência aqui, tá vendo? Tá bem molinho, o pão não tá todo esfarelado, a gente vê que tem uns pedaços ainda, que é o que vai dar a textura no nosso pudim. Agora a gente vai reservar aqui e vamos para o segundo passo da nossa receita, que é fazer a calda. Agora, no segundo passo, a gente vai levar o açúcar, né, ao fogo e deixar ele aqui derretendo. Quando ele começar a derreter pelos cantos, a gente vai misturando levemente e depois vai diluindo todo o açúcar. Quando ele der o ponto aqui de caramelo, eu volto para mostrar para vocês, que aí é o momento da gente adicionar a meia xícara de água. Pessoal, já começou a derreter aqui, tá, por baixo, ó. Aí a gente vai misturando levemente, com cuidado. Ele vai criar umas bolinhas aqui de açúcar, né, como se fossem umas balinhas. A gente vai misturando agora, ó, para poder diluir isso aqui, para ele dar o ponto de caramelo, derreter todo e chegar no ponto que a gente quer. Ele não pode ficar escuro demais, porque senão fica com gosto de queimado no pudim, tá? Assim que ele derreter aqui, eu volto e mostro. As pedrinhas de açúcar já estão se desfazendo, ele já está começando a dar a cor de caramelo, ó. Aí aqui, daqui a pouco a gente vai jogar aqui a água. Na hora de jogar a água tem que ter bastante cuidado, tá? Porque sobe um vapor, então para não se queimar. Ó, aqui ele já está num ponto que eu não quero ele muito escuro, porque como ele ainda vai ao forno, ele ainda vai mudar de cor um pouco mais. Então é esse aqui o ponto e a cor certa, tá? Caramelo, derreteu, ainda tem umas bolinhas aqui de açúcar, mas isso se desfaz depois no forno. Então agora esse momento a gente adiciona a água, com cuidado, ó. Coloca a água, ó o vapor que ele levanta, tá? E a gente vai deixar ele aqui sem mexer, para ele ir diluindo o açúcar e virar a calda que a gente quer. Já derreteu tudo, olha a cor que ela fica, ó. Fica desse jeito aqui, porque ela vai terminar de engrossar no forno, tá? E ainda tem mais um macete aqui que eu aprendi com a minha amiga Regina, que eu vou ensinar para vocês na hora de colocar no forno. Agora a gente vai colocar a calda na forma, tá? Eu vou utilizar essa forma aqui de pudim, que ela tem 22 centímetros de diâmetro por 6 de altura. Aí você usa a forma que você tiver aí, se for fazer a receita maior, mas essa daqui é o suficiente. Agora a gente vai despejar a calda dentro da nossa forma aqui, ó, despeja. Eu gosto de fazer assim, e depois de vir com a colher, eu venho espalhando para os lados, tá? A calda já está começando a esfriar, ela já está pegando uma consistência. E aí a gente pega a colher aqui, levanta para os lados assim, ó. No meio aqui, a gente faz assim, tá vendo? Ela já está esfriando, já está ficando bem interessante essa calda. Se você quiser também colocar frutas cristalizadas na hora de desenformar, ela ficar junto com a calda, pode, passas, ameixa, aí fica a seu critério, tá? Eu estou fazendo só com a calda mesmo e o pão. Mas aí cada um faz como gostar, com o que tiver aí em casa, para poder ficar mais interessante. Se você fizer essa receita, depois volta aqui para me falar como é que ficou, tá bom? Deixa só eu pegar uma colher aqui, uma espátula que eu não peguei. Eu vou precisar de uma espátula para a gente colocar aqui, ó. Espalhar. A gente tira agora aqui, ó, o nosso misturador. Vamos com uma espátula colocar aqui. A gente vem colocando, ó, desse jeito aqui, tá? Coloca, com cuidado. Ó, vai espalhando a massa, ó, tá bem molhadinha, tá vendo? Desse jeito. E depois a gente acerta com a própria espátula. O importante é que a sua forma ela seja um pouquinho alta para poder caber toda a massa, né? Porque essa massa ela não cresce, ela vai ficar na altura que tiver aqui o pudim. E o segredo aqui que eu falei para vocês, o macete que eu aprendi com uma amiga, que me deu a dica uma vez, que é para não ressecar o pudim, a calda não ficar dura, é a gente levar esse pudim aqui junto num outro tabuleiro com água, tá? Não precisa botar papel alumínio em cima, nada. A gente vai só olhando, quando ele estiver douradinho, ele já está pronto. Aí eu vou levar ao forno, que já está pré-aquecido, a 180 graus. E agora eu vou botar água aqui num outro tabuleiro redondo, um pouquinho maior. Você coloca no tabuleiro que você tiver aí e leva ao forno. Não precisa ser água quente, porque assim é melhor que a água não evapora logo.
É uma quantidade ali que você veja que vai dar para assar uns 45 minutos de forno, tá bom? É o tempo. Se a água terminar e não estiver pronto ainda, você vai lá e coloca mais um pouquinho. Agora eu vou levar ao forno e depois volto para mostrar para vocês como é que ficou, tá bom? O pudim já está pronto, tirei do forno, deu 50 minutos de forno, tá? E como é que você sabe se ele está bom? Aqui em cima já está levemente dourado, tá? Não está queimado nem crocante, porque a água eu coloquei mais ou menos um pouquinho abaixo do meio da forma, para ela não secar, ela não secou. Aí você vai pegar uma faca limpa e espetar, tá? Você espeta em qualquer parte aí, né, que tiver até mais clarinha, e tira. Ela vai sair levemente suja, assim, ó. Na verdade, um pouco suja só de gordura. Esse é o ponto do nosso pudim, tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai deixar ele esfriar um pouco para poder desenformar. E depois eu volto para mostrar para vocês ele desenformado e como é que fica com a calda. Pudim pronto, desenformado. Olha como é que ele fica. A nossa calda, a cor de caramelo bonita. Deve estar muito saboroso. Eu espero que vocês tenham gostado desta receita, que vocês façam aí na casa de vocês, ou com pão de forma, ou com pão francês, da maneira que vocês acharem melhor. E venha depois aqui nos comentários falar, olha, eu fiz, ficou boa, não deu certo, me falar o que ficou bom, o que não ficou, para a gente tentar mudar as receitas, dar novas sugestões, tá bom? Se alguém quiser colocar também frutas na calda, como eu disse, pode colocar. Ou depois que desenformar, colocar as frutas cristalizadas também por cima para enfeitar. Também vai ficar muito legal e muito saboroso, tá? Espero que tenham gostado, que vocês curtam, compartilhem, comentem aí para poder me ajudar a dar engajamento. Quem está aqui e que não é inscrito, eu peço que se inscreva, que compartilhe com seus grupos de amigos, nas suas redes sociais, para me ajudar, para o canal poder crescer e eu trazer outras receitas legais para vocês e fáceis, tá? Para sobremesa aí de fim de semana, ou se você tiver com vontade de comer um doce, vai ser bem legal, tá bom? Agradeço a presença de todos, fiquem todos com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!